Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar com o nosso estudo da Bíblia, Gênesis capítulo 25, né? Chegamos finalmente, né, em Gênesis 25, onde é dito que depois da morte de Sara, Abraão ele casou com uma outra mulher. O nome dessa mulher é Quentura. Vamos então estudar aqui a Bíblia, vamos aos slides. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quentura. Né? Abraão era casado com Sara, ela faleceu e Abraão estava livre para se casar com quem ele quisesse. Né? E ele então casa-se com Quentura. Lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, fala lá que Quentura era uma concubina de Abraão. E a Bíblia não diz, não fala dos detalhes do casamento. Não diz como Abraão conheceu, só diz que ele se casou com ela e teve filhos com ela. Deu-lhe à luz Nirã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e sua. Midian, interessante é que o povo midianita é descendente de Quetura, os midianitas, né? Alguns mercadores midianitas, lembra daquela passagem? Quando estavam passando, né, eles compraram ali José, né, quando José estava no poço. Lembra dessa passagem? Então, foi o povo dos midianitas, né, os midianitas que levaram José para o Egito. Né? Então, o povo midianita vem de Quentura, né? E aí a Bíblia vai falar o seguinte: porém Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Quer dizer, da mesma forma como o pai deu tudo ao filho, né? Então, uma representação aqui do Deus Pai com Deus Filho. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Então, antes de morrer, Abraão quis ter certeza e garantia de que tudo que o Altíssimo havia prometido na aliança feita com ele continuaria com Isaac. Né? Por essa razão, ele deixou tudo o que tinha para Isaac, né? Principalmente a bênção, a sua bênção. Isaac herdou a autoridade divina que estava sobre o seu pai. Né? Deus seria com ele assim como foi com Abraão. Isso significa que mesmo que Isaac não recebesse nenhum bem material do seu pai, a bênção que lhe foi passada seria suficiente para que ele construísse uma riqueza superior ao do seu pai. Então, interessante é que essa mesma bênção foi passada de geração em geração até chegar a nós, né, por intermédio da fé no Senhor Jesus. Essa é a herança do Deus Pai aos seus filhos, né, a fim de que eles fiquem livres para construir por si mesmos os seus sonhos aqui nesta terra, dentro da vontade divina. Agora, a gente vai finalizar falando da morte desse grande patriarca, né, e homem de fé, Abraão. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Olha só, Abraão ele morreu com 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e fato de dias, e foi congregado ao seu povo. Né? Então, foi o que aconteceu, a morte dele. Versículo 9 vai dizer: Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, Eteu, que estava em frente de Mare. Então, isso nos ensina que Abraão
Antes de morrer, ele viu seu filho Ismael, né, se arrependendo, porque Isaac e Ismael aqui juntos novamente. Quer dizer, nos ensina que Ismael se arrependeu e teve um bom relacionamento com a família, né, em seus últimos anos de vida de Abraão, que produziu uma boa velhice para Abraão. E os dois tiveram que levar o seu pai para a sepultura. Naquela época, Isaac tinha 75 anos, Ismael tinha 89 anos. E o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então, os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Deus o chamou, né? E com 75 anos, e ele morre com 175 anos. Então, Abraão andou com Deus 100 anos. 100 anos, esse homem andando com Deus. Então, nós temos aqui a morte de um grande homem de fé, um amigo de Deus, um homem que confiou em Deus inteiramente. Teve suas falhas, mas um homem que foi chamado de amigo, né? Amigo de Deus. Eu oro para que todo esse estudo a respeito de Abraão que nós estamos falando venha nos motivar a andar com Deus. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço de Belairoi, né? Então, Isaac assume o lugar de seu pai após a sua morte. Ele tinha agora a mesma idade de seu pai quando deixou Harã, 75 anos. E também vai falar de Ismael, né? E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. Os rabinos dizem que a palavra hebraica, que foi traduzida como expirou, que é geviar, é usada apenas em referência a homens justos. Então Ismael morreu como um homem justo. Então nós vamos ficando por aqui com a história de Abraão. Nós vamos agora falar sobre Isaac, Jacó, Israel, né? Nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos.